Paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Coisa boa engrandecer o nome de Jesus. Coisa boa é dar a Ele a glória que é devida. Quero louvar a Deus sua vida que está aqui nessa noite, na quarta da palavra. Mais uma noite de louvor ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Feliz por você estar aqui, feliz por sua vida neste lugar. Todos aqui são membros dessa casa, a não ser o Bruno, né? Que está ali. Bruno é um presente que Deus nos deu. Eu falo com ele que ele tem o tempero do som, amém? Quando ele coloca a mão, as coisas mudam, fica diferente, amém? E é um homem de Deus, um homem que nós aprendemos a amar, e sempre que pode está aqui cooperando com a gente, ensinando algumas coisas novas para nós, para os meninos da tecnologia, né, os que estão aprendendo na sonoplastia. Quero louvar a Deus pela vida dele e da sua digníssima, amém? Deus abençoe sua vida, que bom ter você aqui, ter o Bruno aqui, ter a igreja aqui reunida. Uma alegria a gente se reunir para louvar a Jesus. Queridos, localize o segundo livro da Bíblia, por favor. Localize o segundo livro da Bíblia. Repita comigo assim: uma igreja. Mais forte, que uma igreja para ser e fazer parte. Uma igreja para ser e fazer parte. Nós não podemos só fazer parte de uma igreja. Nesses últimos dias o Senhor quer que nós sejamos a igreja. Você precisa ser a igreja de Jesus na terra. Quem me entendeu diz amém. Então nós somos uma igreja para ser e para fazer parte. Amém, queridos? Nós somos uma igreja para ser e para fazer parte. Nós somos uma igreja restaurando vidas em Jesus. E nós podemos se basear no mínimo em 5 pilares. 5 pilares. Primeiro, amor. Este lugar é um lugar de amor, porque a cruz nos revela o amor de Deus por nós, amém? O segundo pilar é o pilar da restauração. Por quê? Porque a cruz nos reconciliou em Deus, nos restaurou em Deus. O terceiro pilar, nós somos uma igreja que ama, uma igreja que restaura, uma igreja que discipula. Discipular é nada mais nada menos do que uma igreja que ensina a palavra de Deus. Nós ainda somos uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica. Então nós somos uma igreja que ama, uma igreja que restaura, uma igreja que discipula, uma igreja que cuida um dos outros, que tenta conhecer a necessidade um dos outros quando nos permite fazer isso. Então uma igreja que ama, uma igreja que restaura, uma igreja que discipula, uma igreja que cuida, e o último pilar, uma igreja que serve a Jesus e a sua igreja. Uma igreja de servos fiéis. Amém? Pastor, por que o senhor está dizendo? Você vai pregar sobre isso? Ainda não. Mas você precisa anotar essas coisas. Você vai ouvir eu falar muito sobre isso. Porque nós
caminhamos de acordo com uma visão. Desde quando Deus nos deu o nome Catedral da Restauração, o nome já diz, catedral de grandes templos ou de templos, e restauração é o propósito da cruz. Então, quando perguntar para você, qual o propósito, qual é a visão, quais os pilares que trilha a sua igreja, aonde você congrega, você pode dizer: a minha igreja é uma igreja que restaura vidas em Jesus, porque essa é a obra do Calvário. Você pode dizer: a minha igreja, ela ensina pelo menos e vive pelo menos 5 pilares. É uma igreja que ama porque Jesus amou, é uma igreja que restaura porque Deus restaurou o homem caído em Deus, é uma igreja que discipula porque Jesus disse: ide fazer discípulo a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma igreja que cuida um dos outros, cuida da família, porque a nossa prioridade hoje é começar tudo em nós, tudo na nossa casa. E por último, é uma igreja que serve, porque Jesus disse que aquele que ele veio para servir, não para ser servido. Quem está entendendo diz amém. Então esses são os pilares que nós vamos continuar trilhando neste lugar. Uma igreja para ser, uma igreja para ser e fazer parte. Amém? Uma igreja para ser e fazer parte dela. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós temos uma visão e um propósito. Localize, por favor, Êxodo. Quarta-feira, irmão. É só assim, só algo profético, né? É um culto mais intencional, um culto onde a gente ora, adora, e uma palavra assim, para o meio de semana, né? Uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu gostaria que você localizasse o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 14, por favor. Coisa boa. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 13. Êxodo 14, versículo de número 13. Amém? Moisés, porém, disse ao povo: não tenha medo, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por vocês e vos calareis. Vamos ler de novo? Moisés, porém, disse ao povo: não temais ou não tenha medo, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por vocês
e vos calareis. Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Senhor, nós somos uma igreja para ser e fazer parte. Essa igreja é um lugar de amar, de restaurar, de discipular, de cuidar e de servir. É uma igreja para famílias. Senhor, Senhor nos deu uma missão e um propósito: restaurar o homem caído na cruz. E essa é a nossa missão: pregar o evangelho de restauração àqueles que tantos precisam. Senhor, te agradeço por essa noite de adoração. Nós levantamos o teu nome nesse lugar, declaramos que o Senhor é grande. Nós profetizamos também que nós vamos continuar rompendo em fé, mesmo que a nossa fé seja colocada à prova, nós vamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai, de uma maneira clara, simples e profunda. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto, ora, nós acabamos de ler no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 14, o seu contexto, tanto versículo antes e versículo depois, a qual ao versículo que nós lemos, esse texto anuncia a derrota dos egípcios, a ascensão do povo de Israel, a mão de Deus sobre Israel e a travessia do Mar Vermelho. Algo sobrenatural acontece aqui nesse texto. Se você voltar comigo lá no capítulo 14, no capítulo onde nós lemos, no versículo 1, a Bíblia vai dizer: então falou o Senhor dizendo a Moisés. Quem falou a Moisés? O Senhor. O Senhor dirige a palavra a Moisés e vai dizer: diz aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pieirote, entre o mar, entre Migdol, entre Baal-Zefon, e em frente deles vocês vão assentar. Então perceba que se o Senhor está mandando eles voltar, é porque eles já tinham passado dessa região, Emerson. Eu só mando você voltar de algo se você já estiver adiantado de alguma situação que você está vivendo. Então eu falo, volta. Para quem não sabe, quando Israel saiu com mão forte do Egito, e agora está peregrinando no deserto em direção a Canaã, e eles tinham algumas opções, e uma delas era o Mar Vermelho. Só que com 3 dias existia um outro caminho que dava a Canaã. Só que Deus manda eles voltar, ficar em Pieirote, acampar ali entre Pieirote, Migdol e o mar e Baal-Zefon. Pieirote, talvez alguém já ouviu falar, o significado dessa palavra Pieirote significa beco sem saída, lugar sem saída. Então o povo está indo em direção a Canaã, foram libertos pelo Senhor. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, fala para o povo voltar e acampar no beco sem saída, porque de fato eles vão estar em uma situação sem saída. Por quê? Porque na frente deles agora está o mar, do lado deles, esquerda e direita, montanhas, atrás o deserto e o caminho que levou eles até ali, que vieram do Egito. Só que Deus continua o texto dizendo, versículo 3: então Faraó dirá aos filhos de Israel:
estão embaraçados na terra e o deserto o cercou. Então agora o Senhor vai dizer a Moisés: o povo está cercado, o povo está perdido no deserto. E aí o Senhor continua dizendo: eu vou endurecer o coração de Faraó para que volte a perseguir vocês. Uau! Deus manda eles acampar no lugar sem saída, no beco sem saída, em frente ao Mar Vermelho. E Deus ainda fala para eles: ó, Faraó vai pensar que vocês estão cerrados no deserto, cercados no deserto, perdidos no deserto. E eu ainda vou endurecer o coração de Faraó para voltar a perseguir vocês. E aqui eu já quero ensinar algo para nós. Tem algumas situações sem saída da nossa vida que foi Deus que permitiu a gente estar lá. Eita, eu vou repetir. Tem algumas situações da nossa vida, alguns becos sem saída, algumas situações que a gente olha para um lado e não vê saída, a gente olha para o outro, não vê solução. Olhar para trás não pode, né, irmãos? Mas de vez em quando a gente quer dar uma olhadinha para trás, não vê solução, porque se voltar para trás é pior. Você já chegou até aqui, e se voltar para trás vai se tornar algo pior. Aí você olha para frente, tem um marzão na sua frente, aí você está numa sinuca de bico, num beco sem saída, num lugar sem saída. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui, que tem lugares que Deus nos coloca, que Deus permite estar, que são lugares que a gente não vê uma saída. Segunda coisa que eu aprendo, que nem toda perseguição é o diabo. A Bíblia diz, versículo 4, o Senhor está dizendo a Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Aí ele continua, vírgula, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Você entende que esse beco sem saída, esse lugar sem solução, esse lugar que Deus te levou para este lugar, você entende que agora essa perseguição, a gente costuma dizer, né, que é o inimigo que está me perseguindo, mas você entende que talvez, com base nesse texto que eu estou pregando, talvez é Deus que endureceu o coração de alguém para perseguir você. Mas sabe qual é a intenção de Deus, de você estar neste lugar cercado e sendo perseguido? É para que o nome dele seja glorificado. Olha o que ele diz: todos saberão, Moisés, que eu sou o Senhor de Israel. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você e para nós nessa noite? Alguém vai ter que saber lá na sua alguém vai ter que saber no bairro que você mora, alguém vai ter que saber lá na sua rua, alguém vai ter que saber lá no seu trabalho, que Deus é Senhor na sua vida, que Deus é Senhor na sua casa, que Deus é o Senhor na sua família, que Deus é o teu Senhor, que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Deus. Alguém vai ter que dizer: cara, Deus é Senhor na vida do Emerson, Deus é Senhor na vida do Orlando, Deus é Senhor na vida do Ciro. Alguém vai ter que olhar e contemplar a manifestação de Deus na sua vida, e vai ter que dizer: só o Senhor é Deus, só Ele é o Senhor. Versículo 4, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Só que o texto vai dizer que agora cumpre-se a palavra que Deus disse a Moisés. Eles estão cercados por montanhas, e o mar, olhar para trás não pode. Eles estão agora eles vão avistar Faraó vindo. Vamos continuar a leitura do texto aqui.
Versículo 9, vamos pular. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos, e os carros de Faraó e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Piairote. Piairote significa lugar sem saída, beco sem saída. Versículo 10: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Tiveram medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Só que na medida que eles vão clamar, agora eles vão murmurar. Eles vão dizer assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros, cemitério suficiente, cova suficiente lá no Egito, para tirar a gente de lá. Eu estou no versículo 11, está aí o 11, está aí, para que a gente venha morrer aqui nesse deserto. Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado da terra do Egito? Versículo 12: não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois é melhor nos servir aos egípcios do que a gente morrer no deserto. A primeira coisa que nós fazemos, uma das coisas que nós fazemos quando estamos encurralados e somos perseguidos, é olhar para trás e começar a questionar as promessas de Deus na nossa vida. Será que Deus falou? Será que é essa a palavra que Deus falou? Olha o que eles estão dizendo a Moisés: não tinha cova suficiente, sepulcro suficiente lá no Egito. Moisés, Deus nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Deus nos arrancou lá do Egito para a gente perecer aqui no deserto, Moisés. Não tinha cova suficiente lá. Mas todas as vezes que eu medito nesse texto, Deus me faz lembrar de uma palavra que Ele fala forte ao meu coração: é melhor morrer no deserto com Deus do que no Egito sem a manifestação do poder de Deus. Eu vou repetir: é melhor a gente morrer com Deus no deserto do que voltar a viver no Egito. Cara, é melhor a gente continuar sendo fiel a Deus aqui do que ficar lembrando das coisas do passado. Israel, irmão, era mestre para ficar lembrando do passado, das comidas do Egito, das iguarias, das migalhas que Faraó, porque Faraó dava cebola para Israel comer, e dava trabalho pesado para eles fazer. E nós somos mestres, Deus nos deu tudo. Eu vou só ir na frente e vou voltar. Esse povo, irmãos, viu maná cair do céu, viu comida cair do céu, carne cair do céu. Esse povo viu água brotar da rocha. Esse povo viu as 10 pragas no Egito. Esse povo viu Deus tirar eles com mão forte. Mas todas as vezes que eles eram provados, eles tinham que murmurar, eles tinham que lembrar do Egito, eles tinham que lembrar: no Egito era melhor do que a gente está aqui, nós podíamos morrer lá do que aqui. Será que nós somos diferentes desse povo, irmãos? Será que nós somos diferentes quando nós somos colocados à prova? Será que nós não somos parecidos com Israel, com o povo hebreu? Será que a gente não faz a mesma coisa? Se eu tivesse lá no mundo eu estava melhor. Se eu tivesse com aquelas amizades eu estava melhor. Se eu tivesse naquele emprego eu estava melhor. Não, você está no lugar que Deus queria que você estivesse. Você está no lugar que Deus te colocou, querido. E se as coisas estão difíceis, é porque Deus é na sua vida. Se a perseguição está feroz, ferrenha,
alegria, é porque Deus está na sua vida. É melhor morrer no deserto com Deus do que morrer no Egito sem Deus. Eles vão dizer: você trouxe a gente aqui para morrer aqui. E eu vou concluir no versículo 13. Quarta-feira, irmãos, eu não consigo, nada disso eu não consigo. Então nós vamos ficar aqui até 10 horas. Então eu vou até desligar. Eu só estou pregando no Espírito aqui, nada do que está aqui. Mas vamos para cá. Olha aqui, deixa para domingo. Versículo 13, coloca aqui que eu vou concluir no 13 agora com vocês. Versículo 13, obrigado. Foi o versículo que nós lemos. Enquanto o povo agora está murmurando, está questionando, está vendo os egípcios vindo, o exército, carro, cavaleiros, fala: o povo agora está com medo, porque Faraó vem em peso agora, irmão, vem com todo mundo, vem decidido a acabar mesmo, não é nem para levar eles de volta, é para matar eles. Aí Moisés vai dizer diante da murmuração deles: Moisés, porém, disse ao povo: não tenha medo. Não temas ou não temais. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Nesse beco sem saída, perseguido como você está sendo, não tenha medo. O Senhor está dizendo para alguém aqui, Isaías capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, diz o Senhor. O medo, querido, tira a nossa estabilidade. Você sabia disso? O medo tira a nossa estabilidade. O medo abala as nossas emoções. O povo estava abalado porque estava com medo. O povo estava sem fé porque eles estavam com medo. O povo estava desacreditado porque eles estavam com medo, porque era um fato novo para eles. Cercado, mar vermelho, irmãos. Só que Moisés está liberando uma palavra no Espírito para aquele povo, e Deus está falando para nós nessa noite: não precisa ter medo, porque eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o socorro de vocês, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Eu sou o socorro de vocês. Quantos estão acreditando nessa palavra profética nessa noite? Tem algumas pessoas com medo de novas decisões. O ano está acabando e você está indeciso, você está em dúvida. Tem pessoas aqui que estão vivendo um cerco, um beco sem saída, um lugar sem saída. Você não sabe se vai, se fica, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se volta. Você não sabe qual decisão tomar. E você podia anotar essa palavra do Espírito: quem está perdido, anote isso. Quem está, eu vou falar devagarzinho. Quem está perdido e quem não sabe o que fazer, não sabe o lugar que vai chegar. Deus falou isso comigo há 3 meses atrás, quando eu estava orando. Falou: quem está perdido e não sabe o que fazer, não sabe o lugar que vai chegar.
Então você precisa estar ciente das suas decisões, saber o que você está fazendo, ser intencional nas suas decisões, para você saber o lugar que você vai chegar. Então primeiro Moisés vai dizer: não tenha medo. Você pode fazer isso em amor? Em amor? Eu não faço muito isso mais, você sabe. Dá um sorrisão para quem está perto de você, dá. Fala, que coisa boa estar aqui com você hoje, fala. Fala, que coisa boa a gente estar junto. Libera essa palavra no espírito dele, fala assim, ó. Quem não sabe o que fazer, não sabe o lugar que vai chegar. Quem está perdido, precisa se encontrar, para saber o lugar que vai chegar. Mas não era isso não, eu só aproveitei para ser intencional. O que eu quero que você diga diga para essa pessoa e diga assim: está com medo porque Deus é contigo, não tenha medo, não temas. Diga para mais uma pessoa, diga: não tenha medo, Deus está contigo nessa caminhada, Deus é com você, não tenha medo. Ai meu Deus. Aí para concluir, ele vai dizer: não temais. Você está muito agitado, irmão. Tem alguém agitadinho aqui? Tem, meu bem, tem alguém agitadinho aqui? Tem não, né? Só lá em casa que eu tenho uma agitada, com as emoções afloradas, com os nervos lá à flor da pele. Só lá em casa que tem uma agitadinha. Olha aqui para mim. Sabe o que Deus está mandando dizer para os agitadinhos, apavorados? Primeiro ele está dizendo: não tenha medo. Segundo ele está dizendo: o medo está fazendo você perder o equilíbrio. Estai quietos. Ó, boquinha calada, é o texto. Não tenha medo, estai, Brunão, ó, quietinho, em paz. Em paz estou, em paz me deito, em paz me levanto. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu sei que Deus te trouxe a este lugar pelo Espírito para falar com você nessa noite, assim como Ele está falando comigo. Ele está falando para alguém: você está com medo e as suas emoções estão ficando alteradas, e você está perdendo a sua paz, porque está quieto, está em paz. E Ele está dizendo: você precisa voltar a ficar quieto, porque enquanto você para, eu trabalho, enquanto você se movimenta, eu paro. Ah, meu Deus! Enquanto você para, eu trabalho, mas enquanto você se movimenta sem a minha palavra, eu que paro. Quer que Deus trabalhe por você? Quer que Deus trabalhe por você? Quer que Deus mova os céus em favor da sua casa? Esteja quieto, esteja em paz. É a palavra. Não tenha medo, estás quieto. Por que, Moisés? Quando você fica quieto, o livramento do Senhor vem. Não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque esses egípcios aí, que vocês estão vendo hoje, nunca mais. Se põe de pé. Yeshua.